Olá, boa tarde. Estamos aqui, Miss Ana Caroline, e a maravilhosa professora Roseli, que está aqui para conversar com a gente sobre a prova do FPR. Ela vai comentar um pouquinho sobre as disciplinas de História, Filosofia e Sociologia, e eu, of course, vou falar com vocês sobre as questões de inglês. Então, Roseli, me conta um pouquinho aí o que você, da tua perspectiva aí das humanidades, sentiu dessa edição da prova da UFPR. Hello, everybody! Não vai dar para falar em inglês, mas esse eu deixei a cargo da Ana, claro. Mas Roseli fala também, fica meio acanhada às vezes, mas fala. Bem mal, mas fala. O importante é se comunicar. Dá para entender, dá para entender. Yes. Enfim, sobre a prova do vestibular 2024 da Federal desse ano, Federal do Paraná. Confesso que eu esperava mais. Tem um paralelo que eu traço com a prova de língua inglesa, inclusive sobre a extensão dos textos. Então, a gente até chegou a usar o termo, né? Localização textual. Foi uma prova muito mais de encontrar informação no texto do que de interpretar o texto na disciplina de língua inglesa também, o que é muito interessante. E a gente vem aí de provas com textos maiores, com mais questões referentes a um único texto. Quem acompanhou as aulas, tudo bonitinho, de todos os professores, está dentro do programa realmente do ensino médio. Preparadíssimo. Não teve segredo. Eu senti o mesmo com a disciplina de inglês. Eu sempre falo para a galera que as questões de inglês, né, para quem se prepara direitinho aí ao longo do ano, são questões que são um respiro ao longo da prova, normalmente, né? Você, enquanto estudante de inglês, deu uma olhadinha lá na prova de inglês? Eu confesso que eu só passei o olho. Eu não li de forma aprofundada. Eu falei assim, eu vou tentar resolver a prova de inglês. Mas foi rápido. Mas aí você me chamou, daí não deu tempo. Eu peguei no pulo, você pegou no... Pá. Daí eu falei assim, não, mas que eu queria fazer, eu queria agora, você vai estragar mesmo. Não vou, vamos fazer junto, então. É justamente isso que eu queria te convidar aqui para pensar comigo na prova de inglês. Então, um pouquinho, depois a gente volta para você falar de sócio e de filo. Então, a prova de inglês começa, assim, com um texto que tem cara de texto FPR mesmo, né? Não é um texto muito longo, nem um texto muito curto. E aí você já pensa que vai ter aí umas 2, 3 questões sobre, né? E a gente tem ali, então, do 83 a 85, o que significa que a leitura desse texto aqui, ela é fundamental, na íntegra, né? Às vezes a gente quer ganhar tempo e ler só um pedacinho aqui, um pedacinho ali, mas esse é um texto que a gente tem que ler inteiro. Mas como eu sempre falo para os meus alunos, antes da gente ir para o texto, a gente tem que saber o que buscamos nele. Então, eu sempre sugiro que a galera leia aí os enunciados e as alternativas das questões referentes ao texto antes de ler o texto, para saber o que buscar. Então, pensando aqui na nossa 83, a gente quer a correta, que indica o que o jornal local estava fazendo enquanto esse tal de Teixeira estava em casa. Então, a gente vai para o texto sabendo que a gente precisa encontrar o Teixeira, saber quem ele é, saber o que ele estava fazendo em casa e, principalmente, o que o jornal local fazia enquanto o Teixeira estava em casa. E aí a gente tem aqui algumas opções, né? Recording Teixeira's video material, searching for online news on Teixeira, helping the FBI agents, hiding inside a helicopter, running to the back porch of Teixeira's house. Então, aqui o aluno vai precisar saber o que significam esses verbos que estão com ing aqui no comecinho de cada alternativa. Recording, que é aqui o verbo to record, gravar. Gravar no sentido de gravar um vídeo, assim, né? Searching for, buscando, né? Procurando. Helping, ajudando. Hiding, escondendo. Running, correndo. E aqui, já nas 2 primeiras linhas, a gente encontra a nossa resposta. Então, o título desse texto é The Strange Saga of Jack Teixeira Reviews New Security Challenges.
Moments before his arrest by armed FBI agents on Thursday, a helicopter from a local news station caught footage of 21-year-old Jack Teixeira reading a book. Achamos o Jack Teixeira, que estava lendo um livro, enquanto o helicóptero do jornal local gravava, capturava imagens. É isso que essa expressão aqui significa. Caught footage, do verbo catch. Então, capturou imagens, ou seja, gravou. A nossa alternativa aqui era a letra A. Então, aqui você já ganhou um tempão. Se você leu o enunciado, já sabia o que buscar, na primeira linha você já achou sua resposta, já marcou letra A, já foi para 84. Mas as outras não tem nada a ver. Foi o que você falou, tá tudo no verbo, né? Enfim, essa era uma questão que a gente resolvia ali muito rapidinho, já começava respirando com tranquilidade aí na prova de inglês, já ganhando um tempo. Lá no 84, né, a gente tem aqui mais uma identificação. De acordo com o texto, onde ele morava, né? Onde ele mora. O Jack Teixeira mora in a busy large city, numa cidade grande, tumultuada, close to a local news station, né, de um jornal local. In a quiet and peaceful neighborhood, numa vizinhança, num bairro calmo e tranquilo, with some friends, com alguns amigos, or inside a vehicle, dentro de um veículo. A gente precisava chegar aqui no texto, aqui está a nossa resposta. The dramatic scene playing out in a sleepy riverside exurb. Mas eu não sei o que significa exurb, Miss. Vamos tentar trabalhar as alternativas. A gente já viu que não tem nada a ver com o veículo, não está falando sobre ele morar dentro do veículo. Em algum momento, fala de amigos dele? Não. Não, também fala não. De chat group, desse grupo aí onde ele compartilhou essas imagens, mas não tem nada a ver com amigo. In a quiet and peaceful neighborhood. Bom, uma coisa que é sleep, no Rio, a gente pensa aí no campo, né? No interior, super calminho. Até porque o texto está dizendo pra gente que isso enfatizou a peculiaridade desse caso. Ou seja, helicópteros, FBI, muitas coisas acontecendo numa cidade pacata dos Estados Unidos. Enfim, a nossa resposta é sim a letra C. Em contrapartida, né, numa cidade grande e tumultuada, a gente sabe que não, a letra A eliminamos, e a letra B, né, a gente vê que a local news station não tem nada a ver com a localização dele. É apenas quem estava fazendo a cobertura aí desse grande evento nessa cidade pacata. Mas, se você não sabia o que era exurb, talvez ficasse um pouco mais complicado. Exurb, que é a palavra aí que significa subúrbio, usado para falar aí de um pequeno município. Se você não conhecia essa palavra, talvez essa questão fosse um pouquinho mais desafiadora, mas ainda assim a gente conseguia por eliminatória das alternativas. É isso que eu ia falar, dava por eliminatória mesmo, porque ele está falando sleep, ele está falando ele está dando algumas dicas em outras palavras que você pode substituir nas alternativas e excluindo. Exatamente, o que eu sempre falo sobre forçar contexto, deduzir sentido. Eu não sei o que essa palavra significa, e essa é uma palavra central aqui para a minha questão, mas eu consigo entender o que está acontecendo ao redor dela, então dá para forçar sentido. Então, eu conseguiria substituir exurb aqui por town, e daí essa frase faria perfeito sentido. A sleepy riverside town. Ah, entendi. Então, muitas vezes a gente trava ali no tentar traduzir a palavra, e eu sempre falo... Gente, não se preocupe, eu cometo esse erro. A gente tem que se policiar, né? Então, eu não sei o que essa palavra significa, mas eu consigo entender o que está acontecendo ao redor dela, né? Context é tudo. Mais uma questão sobre esse mesmo texto. One of the reasons the FBI agents arrested Jack Teixeira. Então, aqui, você, para entender o enunciado, ia precisar saber o que significa arrested, né? Que é prender. Então, a gente quer saber aqui um dos motivos que fez o FBI prender o Jack Teixeira. Aí a gente tem ali nas alternativas.
He took issue with a group called Thug Shaker Central. He was part of a spy operation. He was an unauthorized member in the Massachusetts Air National Guard. He reported illegal activities within the government to someone in authority, or he put in danger some government papers. Aqui a gente tem a resposta correta como a letra E. E eu vou voltar ali no texto e vou marcar para vocês todos os lugares onde a gente encontrava a confirmação de que a resposta correta é a letra E. Porque não é um momento do texto, são vários momentos do texto dizendo para a gente que ele colocou em risco papéis do governo, né? Documentos do governo. Exposed military documents. Depois está dizendo para a gente intelligence leaks. Depois está dizendo para a gente aqui bem claramente disclosure of U.S. government documents, exatamente o que está sendo dito. Estava ali em diferentes momentos do texto essa confirmação, né? De que crime que ele cometeu. Ele expôs informações confidenciais do governo, ele acabou compartilhando aí documentos que não devia. 86 aqui é a questão gramatical que vem aí, a gente sempre tem uma questão gramatical, eu sempre aposto em pronomes e conjunções, meus alunos sabem, mas a gente sabe que tempos verbais, eles também são cobrados aí, quando a gente tem questões um pouco mais secas de gramática, como seria essa daqui, que exige, então, que você tenha aí um conhecimento gramatical em tempos verbais. Pode ser um respiro para quem manda bem aí na gramática e é um complicador para quem não manja. E tá tudo bem, né? Normalmente, quando a questão de pronome é mais fácil, né? A gente torce para ter questão de pronome porque é tranquilo de resolver, conjunção também, né? Mas essa daqui não era uma questão tão difícil assim também, não. Então, a gente tinha ali 3 gaps para completar com as expressões que a gente tem nas alternativas. Então, a gente começa com a primeira gap, about 90% of species, tananana, in the Clarion-Clipperton zone, tananana, yet they, tananana, at risk from mining for minerals, such as cobalt and nickel. Então, beleza, a gente sabe que está falando aí dessas 90% dessas espécies que estão aí nesse lugar, yet. Então, a gente tem aqui, né, um porém, yet. Então, a gente está vendo aí uma contraposição de ideias, uma oposição, o yet, quando ele está nessa posição na frase, a gente sabe que é isso que ele faz, ele funciona ali como um porém, contudo, ainda assim, e aí a gente tem uma outra informação. Então, a partir daí, a gente já consegue entender como que esses verbos que vão entrar aí para completar se comportam. A letra C a gente já elimina, faria sentido também. About 90% of species find, não faz sentido também. Já eliminaríamos a letra E. Aqui nessa segunda gap seria will never be identified. Nunca serão identificadas. Que a gente já elimina porque nunca serão identificadas, quando a gente tem o nunca, né, cumprindo aí uma função tão generalizadora, a gente já desconfia, já elimina, não faz sentido. Então, agora a gente fica entre to be found e found, ou então are e may be. Ali no final, então, a gente tem o yet, construindo essa oposição de ideias. Então, eu estou dizendo que mais ou menos 90% das espécies que nunca foram identificadas, elas podem estar em risco. They may be at risk. Por quê? Se eu não identifiquei as espécies, como é que eu vou saber que elas estão em risco? Como que eu posso afirmar? They are at risk. As espécies estão em risco. Como que eu sei? Se eu nem as identifiquei. Então, aqui a gente fica com a letra D. Pode ser que essas espécies estejam em risco. A gente não pode afirmar que elas estão em risco, com certeza. Simples, né? É uma questão com cara de PUC, assim. Na prova da PUC de inglês, não é uma questão muito com cara de UFPR, não. Essa daqui que eu falo para a galera que a UFPR gosta de medir extensão de vocabulário.
Quantas vezes você consegue dizer a mesma coisa em inglês sem repetir? Quantos sinônimos você conhece para essa palavra? Ou ainda, quantos usos você conhece para essa mesma palavra? O FPR faz isso sempre. Então, essa daqui era puramente extensão de vocabulário. Você tinha que saber um sinônimo para passed out. Era só isso que você precisava fazer. After he safely stopped his school bus after the driver passed out. After the driver passed out é sinônimo de after the driver fainted, que significa desmaiou. Se você não sabia o que significava passed out, não tinha como você resolver a questão, né? Não tinha como. E essas sempre aparecem na prova, essas de medir puramente extensão de vocabulário, acontece. Por isso que eu sempre reforço com a galera a importância de você manter o teu vocabulário fresco na memória, ter uma lista de vocabulário, saber os seus limites, ler as suas listas, buscar expandir vocabulário sobre temas que sejam pertinentes aí, né? Para que não aconteça de você perder um ponto à toa, porque você não conhecia a expressão, porque você não conhecia a palavra. Mas a próxima de inglês que eu queria comentar é 88, que era um texto extremamente longo, levando em consideração que só tem uma questão sobre esse texto. Então, ao passo que a gente tem esse texto aqui contando com 3 questões, a gente tem esse aqui para uma só, né? O que é também aí um pouquinho mais de tempo que você tem que despender na execução da prova no geral. O enunciado pede para gente, de acordo com o texto, é correto dizer que Alexis, bom, vamos ter que ver as alternativas para saber o que buscar no texto. Disappeared on her way home. Então, será que essa Alexis desapareceu no seu caminho para casa? Was found after a long year search. Será que ela foi encontrada depois de uma longa busca, né, ao longo de um ano? Is waiting for her mother to pick her up at school. Será que a Alexis está esperando que sua mãe a busque na escola? Is a missing American black girl. Será que ela é uma garotinha negra americana que está desaparecida? Missing. Ou então, was kidnapped by her mother. Será que ela foi sequestrada pela sua mãe? Então, pelas alternativas, a gente já consegue saber que vamos encontrar uma notícia aqui. Eu sempre falo para vocês sobre a importância da gente entender os gêneros textuais antes de interpretar os textos, porque a gente já sabe o que buscar. Se eu estou lendo uma notícia, eu sei que já nas primeiras linhas eu vou descobrir o que aconteceu com quem, quando e onde. É uma notícia. Então, vamos lá. Alexis, 7 years old and in first grade, always got home from school around 2:05 p.m. When she hadn't arrived by 2:55 on a Friday in May 2002, her mother, Ayanna Patterson, began to worry. At 3, Patterson ran to the school in a panic. That's when I found out that my baby never made it, Patterson told USA Today. She never made it to school. Então, aqui a gente já consegue eliminar algumas alternativas, porque se ela nunca chegou na escola, ela não tá lá esperando a mãe dela buscar. Se ela nunca chegou na escola, ela não desapareceu voltando para casa. Ela nunca nem chegou na escola para poder voltar para casa e desaparecer voltando para casa. A gente ainda não sabe se ela foi encontrada, precisamos terminar o texto para saber se eliminamos ou não a letra B. Não sabemos se ela é negra, precisamos terminar o texto para saber se ela é negra e se ela ainda está desaparecida. E não sabemos se foi a mãe que a sequestrou, precisamos continuar o texto. The story of Alexis' disappearance started with a massive search for the little girl and sympathy for her family, but that quickly changed as her parents became suspects. Então, os pais se tornaram suspeitos. Bom, mas isso não significa culpado. Então, a gente ainda não sabe se foi a mãe que sequestrou a menina ou não. Over the years, there have been conspiracy theories and false leads in cases of mistaken identity. Still, her mom has never given up hope that Alexis will come home again someday.
Se a mãe nunca perdeu a esperança de encontrar sua filha, né, de que Alexis volte para casa um dia, significa que a mãe não foi condenada por sequestrar sua filha. Então, eliminamos essa daqui também. Se a mãe tem esperança de que em algum dia a filha ainda retorne, é porque ela não retornou, ela ainda não foi encontrada. Então, a gente precisa descobrir se ela é negra. In season 4 of Unsolved, we work to get to the bottom of what really happened to Alexis. What efforts were made to find why so many missing Black kids in America are never found. Então, aqui, né, um fato muito triste. Muitas crianças negras nunca são encontradas nos Estados Unidos. Então, a resposta correta era mesmo a nossa letra D. Alexis is a missing American Black girl. E olha lá o que eu falei sobre essa questão de mandar tempo da gente. Precisava ler o texto inteiro. Porque a resposta estava no final. Para resolver uma questão, precisava ler o texto inteirinho. Enquanto, né, a gente tem aqui no começo uma questão que a gente responde com 2 linhas, e daí mais 2 questões sobre o mesmo texto. E vamos terminar com filosofia, então, Rô. O que aconteceu aqui?